Queria cumprimentar com boa noite nosso presidente da casa, o vereador Carlos Rodinei, que nos proporcionou estar aqui nesta noite, e assim cumprimentando os demais vereadores que contemplam aqui a casa. Também cumprimentar com boa noite o nosso professor Márcio, presidente do Sindicato dos Professores de Porto União, União da Vitória e região, e assim também cumprimentar todos os professores que hoje aqui puderam nos acompanhar. Antes de nós falar da valorização do professor, eu gostaria de fazer um lembrete e um pedido aos nobres vereadores. Nós temos a lei do Fundeb, do Fundo de Educação Básica, o nosso Fundeb, que é uma lei de vigência de 20 anos e ano que vem ele termina. E certamente os municípios não conseguirão, e o Estado não conseguirão manter as suas contas se essa lei não for refeita, permanente, ou pelo menos para mais um período de tempo. Então, que os nobres vereadores possam entrar em contato com os seus deputados federais, senadores dos seus partidos, para que olhem com atenção ao Fundeb, ao fundo, para que ele seja refeito e para que, principalmente, nós consigamos inverter um pouco o funil, que é o que está sendo pedido pelo projeto lá, de que a União complemente um pouco mais, porque hoje os municípios e estados entram com a maior parte do imposto e são os que menos arrecadam. E o governo federal entra com a menor fatia e é o que mais arrecada. Então, que a proposta lá seja passada, se não na íntegra, onde aumenta de 8% para 40% a complementação da União, mas que pelo menos seja o máximo daquilo que a União puder complementar, para que os municípios e estados não fiquem sobrecarregados como estão. E todos nós sabemos que esse funil um dia vai ter que mudar, porque é nos municípios que estão os maiores, nós precisamos dos recursos. Hoje a fala, não temos uma pauta específica, algo que nos foi tirado em específico, mas venho hoje defender aqui e falar um pouquinho com os vereadores e com aqueles que aqui hoje se fazem presente, nesse mês que se dedica ao professor, para que nós possamos defender todos os dias a nossa escola pública, não permitir que difame a escola pública, pois ela é o espaço de aprendizado da maioria da população. Um ensino público, gratuito e de qualidade é direito assegurado na Constituição de 88. 75% da população está na escola pública. Pegando o nosso exemplo, educação infantil, nós temos 5.900.000 alunos no Brasil na escola pública e 2.300.000 somente na escola privada. Temos no ensino fundamental 23 milhões do primeiro ao nono ano e apenas 4.600.000 na escola privada. Então nos entristece, como educadores, muitas vezes quando nós aqui, principalmente em especial nós de Porto União, vamos participar de cursos, de eventos e lá se elogia em muito as escolas particulares do município. Lá não estão a maioria dos votantes, lá não estão a maioria dos pagadores de impostos. De cada 4, 3 está na escola pública. E é por ela que nós precisamos ainda lutar. Ainda temos no Brasil 2,5 milhões de crianças, adolescentes e jovens fora da escola. 50% dos alunos das classes mais pobres não frequentam o ensino médio. Metade dos alunos pobres não frequentam o ensino médio, param o seu estudo no ensino fundamental, enquanto esse mesmo índice é apenas de 10% na metade mais rica da população. Peço ainda aos nossos vereadores que, nessas épocas afloradas de redes sociais e notícias, fake news, que nós possamos buscar informação verdadeira e de qualidade. Discutir a educação, para discutir a educação, é preciso estar no chão da escola, é preciso viver lá, é preciso estar um mês dando 10 aulas diárias para ver o que acontece lá dentro. Colocam hoje o professor via notícias falsas nas redes sociais, via governantes que não têm noção daquilo que estão falando, como os ministros da educação que nós estamos tendo, que colocam o professor como o vilão da educação brasileira. Jamais somos os vilões da educação brasileira. Nós avançamos, e avançamos muito na educação brasileira. No tempo em que eu estudava,
na escola, entrei lá em 89, na escola Germano Wagenfir, nem todos ficavam na escola. Quem não se adaptava, quem não conseguia fazer as contas e escrever, saía da escola. Não havia tanto índice de reprovação. Não tínhamos todos lá na escola. Primeiro desafio da educação, com a Constituição de 88, foi: todos têm o direito da educação. Isso foi ampliado quando nós passamos a ter a obrigatoriedade do ensino médio, que não era obrigatório. Ampliou mais quando as crianças com 4 e 5 anos têm direito à educação infantil. Ampliou e nos deu desafios na educação pública, quando todos, indiferente das suas limitações que nós colocamos, físicas, motoras, intelectuais tenham, estão participando da escola pública. Então não é fácil estar na escola pública, não é fácil ouvir que a educação pública não evolui sem conhecer o mérito da educação pública. Nós melhoramos, e melhoramos sim, todos os índices do IDEB criado para a educação, para saber os níveis. Nós melhoramos. Nós, a escola pública, saímos de 3,8 em 2005 e em 10 anos chegamos em 5,3. Subimos 1,7 em 10 anos. A escola particular saiu de 5,9. Chegou em 6,8, não chegou a subir um ponto percentual, não chegou a subir a metade do que nós subimos, pois é muito mais fácil, educar uma criança que já tem todas as qualidades e capacidades para aprender, que tem um 7, para ele chegar num 8, 9. Mas é muito mais difícil tirar o aluno que tem 1 ou 2 para chegar no 5. É muito mais difícil. E agora vamos ter um exemplo que eu quero falar hoje aqui, para que fique registrado, e eu creio que seja uma fala aí do nosso amigo Márcio também. Agora vamos ter a escola militar aqui em União da Vitória. Aí daqui 2 ou 3 anos vão estar subindo e dizendo assim: nossa, os índices da escola militar são melhores do que os índices da escola pública. Porque os professores, nós que formamos a educação pública, civil, não têm capacidade de educar como a escola militar. Faço já, antes da escola militar abrir. A escola militar seleciona alunos, faz testes de seleção para entrar. Já entram os melhores. Aonde ficam aqueles que não conseguiram passar no teste seletivo? Quem vai ter que educar aqueles que não entraram no teste seletivo do IFPR também, que é público, tem vagas, deixa na escola pública, mas também é seletivo? Aí colocam na rede social que tem 10 no IDEB, pode ter até 20, selecionam quem entra. Se nós pudéssemos tirar da escola pública, e não queremos isso, aqueles que não vão bem, também teríamos 8 e 9. Se pudéssemos selecionar as crianças que entram, teríamos muito mais do que 10. Mas daqui 2 ou 3 anos, daqui 3 anos, quando tiver a prova do IDEB, que a escola militar estiver funcionando, vai ter um IDEB alto. Com certeza, seleciona quem entra. Quando nós selecionamos, é muito mais fácil ter um índice alto. O nosso desafio, ainda na escola militar, o custo aluno anual de um aluno de escola pública no Brasil é R$6.000. Por ano, um aluno custa no Brasil R$6.000. Na escola militar, ele custa 19. Mais do que 3 vezes do que o custo da escola civil. Se investe maciçamente, se dá a quadra de esporte, se dá material, se dá robótica, se dá piscina, se dá natação, se dá período integral, fica muito mais fácil de elevar os níveis. O estado do Pernambuco, que é um dos estados que tem um dos maiores IDEB, ele investe R$8.000 no aluno. 6.000 a média do Brasil, ele investe 8 e ele faz educação em tempo integral. Criança 7 horas na escola. Aumentou os seus índices do IDEB, é um dos melhores estados do Brasil. Nós não precisamos de uma educação que selecione aqueles que serão os melhores. Precisamos de uma educação de tempo integral para todos, que além de ser mais barata, dá muito mais resultados. As escolas militares, para dar o exemplo, têm uma média de 6,5 no IDEB. Nós temos 5,5 nas escolas públicas. Mas ao saltar dos olhos, parece que os números nos falam muito mais. Mas não foi isso que meu principal motivo de estar aqui hoje como representante da categoria.
Mas o que eu queria dizer aos colegas, e assim já pedimos um ano atrás, quando aqui estivemos, e às vezes mando algumas mensagens aos vereadores que têm o contato no WhatsApp, perguntando, é que é necessário valorizar o professor. Não tirar os seus direitos, não tirar aquilo que ele tem no chão da escola, não tirar os seus direitos a recessos no meio do ano, a férias no final do ano. Porque estar no chão da escola, quando chegam crianças que antes de aprender precisam comer, crianças em que a mãe brinca com o cigarro no seu braço para fazer tatuagem, brincar com crianças de 7 e 8 anos, que é a minha realidade, já que eu trabalho na escola do Bela Vista, em que o pai e a mãe assistem conteúdo que é para maior de 18 anos e eles assistem junto. Trabalhar com alunos que têm desprezo social, têm desprezo familiar, violência doméstica diária, seja com a sua mãe, seja com os seus irmãos, seja com eles mesmos. Não é fácil. Os professores adoecem. E quem quiser conhecer essa realidade, volto a dizer, 1 mês na escola pública, 8 aulas por dia, com certeza, vocês falando assim, nossa, o professor precisava de 90 dias, 100 dias, 120 dias. Por isso que valorizar o professor é algo necessário. Apenas 23% dos professores entrevistados pela revista Nova Escola indicam a profissão aos alunos jovens. Ser professor não é o que diz a nossa secretária de Educação, sacerdócio, missão. Ser professor é profissão. Ser profissão é fazer ensino superior de 4 anos, fazer pós-graduação, passar em concurso público. Comentava hoje com os colegas de escola, nos escândalos de roubalheira de municípios, estados e países. Quantos profissionais de carreira estão envolvidos? Profissionais concursados. Não são eles que roubam, não são eles que levam. Sempre são as empreiteiras, sempre são as pessoas que estão lá por indicação, sem o mérito do concurso público. E muitas vezes nos massacram nós que somos os concursados. Ser professor, repito, não é sacerdócio, não é dom, não é missão. Ser sacerdote é escolher, como alguns escolhem, não se casar, se dedicar a uma vida, alguns beatificados, alguns não. Professor não, professor é profissão com ensino superior, com pós-graduação, com horas de estudo contínuo e precisa de valorização. Nós precisamos. O professor que tem ensino superior recebe somente 70% da remuneração dos outros profissionais que têm faculdade. Isso pegando os profissionais que recebem salário fixo, porque se fôssemos pegar os profissionais liberais, aí não chegaríamos nem em 30%, 40%. Quando conseguimos, em 2011, implementar o piso nacional, logo os governantes acharam uma brecha para não nos pagar mais. Dizem que nós ganhamos mais do que o piso. Pegam o plano de carreira, amassam, jogam fora, esquecem que é uma continuidade. Assim como estivemos aqui há 1 ano atrás lutando, e ainda não conseguimos a revogação da lei. Ainda não conseguimos que o nosso executivo volte atrás. Hoje, levando em conta os avanços do piso salarial, temos 12% de defasagem salarial. E queria dizer, para encerrar a fala nesta noite, que eu preparei, ainda tivemos o golpe, e tivemos agora o golpe no Paraná, nos tiraram a licença-prêmio dos novos. Digo e repito que erraram e espero que um dia possamos voltar atrás. Porque enquanto tem agora muita gente sacando o fundo de garantia, funcionário público não tem fundo de garantia. Enquanto a professora me contava agora que conseguiu se aposentar hoje, ela não tem nada para tirar. Ela se aposenta hoje e não tem R$1 para pegar lá como na iniciativa privada. Licença-prêmio nunca foi privilégio. Foi uma troca de quando o Estado, como sempre quebrado, mandou fazer as previdências próprias dos municípios e no Estado, e como nós não tínhamos direito ao fundo de garantia, nos deram a licença-prêmio. Fundo de garantia, se não erro aqui a conta, 9% o empregador deposita na conta do funcionário. 8. Em 12 meses, 96%. Com o 13º paga também? Com o 13º, um salário por ano, certo? Em 5 anos,
seriam 5 salários. Nós tínhamos a cada 5 anos, 3 meses. Nós já perdíamos perto da iniciativa privada. E agora os novos, infelizmente, perdem tudo. Espero que, num futuro próximo, possamos abrir esse diálogo com o Executivo, esse diálogo com o Legislativo, e possamos voltar a ter o direito à licença-prêmio. A educação de Porto União gasta apenas 80% dos seus recursos oriundos do Fundeb com o professor. Temos caixa para isso. Para encerrar, deixo uma reflexão de um colega meu de profissão, que eu postei no grupo dos professores, e de sábias palavras. Diz assim: no dia dos professores, somente dê parabéns se você nunca os chamou de vagabundos, quando reivindicavam os seus direitos. Somente dê os parabéns se você nunca falou que não tinha nada para fazer, quando eles estavam lá reivindicando os seus direitos ou estavam de férias. Somente dê parabéns aos professores se você concorda que ele não tem direitos ou privilégios para perder. Somente dê parabéns aos professores se você realmente reconhece o que é estudar o dobro, o triplo da grande maioria, fazer mestrado, doutorado, ler todos os dias, ter 180 horas de curso para poder avançar 3% no teu salário. Estudar para preparar aula proporcionalmente à sua aula em casa, à noite e no final de semana. Parabenize sim, se você é agradecido aos professores por ser quem é, por saber ler, por saber escrever, e mais, por saber refletir sobre o que está lendo e escrevendo. Pois já diria Paulo Freire, não adianta saber ler e escrever se você não souber interpretar e viver aquilo. Aquém da reforma trabalhista, que pode ser qualquer coisa necessária, menos justa, diria Paulo Freire que não adianta saber ler e escrever, ou saber multiplicar e não saber que trabalhando 7 dias por semana, 8 horas por dia, você será explorado. Ser professor não é dom, é estudar, estudar, estudar. Feliz dia dos professores, que muito mais do que pensar que aluno estou formando, pensam que cidadão eu estou formando, que pessoa eu estou formando para a sociedade. Parabéns aos colegas professores por nós sermos o desequilíbrio, por sermos teimosos, por sermos aqueles que não desistem em meio à tempestade, por serem aqueles que não desistem da maior parcela da população que está na escola pública. Hoje, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social dos Recursos do Fundeb quer parabenizar os professores de Porto União pela luta diária e pelo companheirismo e pelas lutas que temos tido dia a dia na nossa educação municipal. Agradeço pela oportunidade que o vereador Carlos, presidente da mesa, presidente da casa, nos deu, e nos colocamos à disposição se tiver algum questionamento.